estudei achando que eu ia ser primeiro lugar, nunca passou isso pela minha cabeça. À noite, quando eu chegava, eu estava extremamente cansada. Eu não lia nada. Às vezes eu tentava assistir uma aula, mas às vezes dormia te assistindo. Eu não teria estudado dia 4 de maio. Nesse processo, você tem momento que você acha que você vai conseguir, tem momento que você acha que você não vai conseguir. É o que eu disse para minha mãe. Quem quer o que eu quero não pode acordar meio-dia. Eu não tinha opção de desistir. Desistir era dizer assim para o capitalismo, realmente, as pessoas estão divididas entre aquelas que têm capacidade e as que não têm capacidade. Isso não é verdade. Que eu tive dificuldade como todo mundo, que eu chorei, mas não foi me dado o direito de desistir. Ei, professor Paulo, tudo bem? Patrícia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, né? Quem é a Patrícia? Como é que foi esse percurso até decidir fazer a prova do ProfEPT? Então, eu sou a primeira de 4 filhos, né? Eu venho de uma família que não tem estudo. Agora, meu irmão, com 24 anos, conseguiu passar em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo, mas, no geral, assim, nós temos, entre primos, tios, 2, 3 pessoas com curso superior, e eu sou a primeira da família a fazer mestrado. É um orgulho para a família e para mim também, claro, né? Porque estudar, a educação é uma oportunidade, abriu muitas portas para mim e para minha família. Eu já havia tentado 4 vezes o mestrado acadêmico, que tem a prova de inglês, que tem a discursiva, a entrevista, e no ano de 2018 eu passei por todas essas etapas e fui até a entrevista, mas não obtive êxito. Então, eu tenho mestrado profissional do ProfEPT, né, no ano de 2018, não fui aprovada e falei, não, eu tenho que ter jeito, eu tenho que passar no mestrado, é importante para mim, importante para minha família, porque é um crescimento, não é só uma questão de um título, é você também melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Então, eu falei, não, eu tenho que me esforçar. E eu não sabia como que ia ficar a situação do ProfEPT, se teria vaga. Eu falei, não, eu tenho que investir. E aí, em outubro de 2018, uma amiga entrou em contato comigo e falou, olha, você está sabendo que saiu a bibliografia do ProfEPT, do mestrado? Falei, não. Aí, imediatamente, corri para a página, imprimi alguns documentos, ou comprei o livro do Manacorda, né? E comecei a estudar. Mas eu trabalho como a maioria das pessoas que estão se preparando para esse processo seletivo, e eu trabalhava naquela época de meio-dia às 21 horas. Então eu tinha que organizar o meu tempo de forma que eu conseguisse estudar alguma coisa, porque era muito, muito texto, um texto difícil, não era um texto da minha vivência, apesar de eu ser formada em pedagogia, mas assim, a minha leitura sobre Marx era uma leitura muito superficial, e ali era uma leitura mais aprofundada, eu precisava fazer fiz, inclusive, leitura várias vezes, teve texto que eu li 6 vezes, eu fiz resumo, eu refiz eu fiz e refiz os exercícios, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, eu estudei até o dia 4 de maio, a prova foi dia 5 de maio. Eu sou uma pessoa que eu costumo não estudar de véspera, eu fico nervosa estudando de véspera, e aconteceu que eu fiquei nervosa mesmo. Mas eu achei que era interessante eu refazer os exercícios até o último momento. E eu refiz até o dia 4, às 21 horas. Aí depois eu fui descansar. No outro dia eu levantei e fui cedo para fazer a prova, para aguardar lá na porta, né? Porque eu vou de ônibus. A minha cidade é uma cidade distante de 1 hora e meia de ônibus, dependendo. Então eu achei melhor ir mais cedo. Mas eu falei, não, eu vou investir. E aí eu comecei a estudar em outubro. O seu curso, Bora Aprender, eu nem sabia que existia esse curso. E aí eu falei, gente, deixa eu ver se tem umas aulas na internet para ajudar a entender esses textos. Aí eu vi o Bora Aprender e falei, não, eu vou fazer a minha inscrição. Eu não tenho certeza, eu acho que foi em novembro que eu fiz a inscrição. E logo eu comecei a assistir as aulas que já estavam disponíveis. Assisti, aí não entendi, assistia de novo, li o texto, depois assisti, li o texto, eu alternava e fazia sempre os exercícios. Falei, não, eu tenho que investir, porque eu não sei se para 2019, 2020, nós teremos aí a oferta do ProfEPT, então é agora o meu momento de passar. Então, eu comecei a estudar muito,
Eu me organizei, eu acordava todos os dias às 5 horas da manhã, tomava um banho, fazia um café, estudava no máximo até as 9h30, porque eu tinha que sair de casa no máximo até 10h30 da manhã para estar no serviço meio-dia. Porque se eu me atrasasse, eu tinha que chegar mais cedo no outro dia, porque o horário era às 21h, não tinha como ficar 21h30, 22 horas. Então, eu tinha que chegar no horário correto, né, no meu serviço. Então, eu fazia, e aí eu tentava estudar o máximo que eu pudesse, sem perder tempo com nada. Sábado e domingo, feriado, mas mesmo assim eu tirava um sábado para fazer um churrasquinho, um caldo verde, estar com a família, porque é importante esse momento de... É importante respirar também, né? Porque se você só estudar, você acaba ficando também exclusivamente estudando, você acaba ficando doente. Então, eu tirava um momento para estar com a família, para estar com os sobrinhos, para bater um papo com a minha mãe. E sábado e domingo, 5 horas da manhã de pé, minha mãe falava, menina, vai descansar, vai dormir até meio-dia. E eu falava, mãe, quem quer o que eu quero, não dá para dormir até meio-dia, tem que acordar cedo. Então, acordava, estudava, almoçava, tirava um cochilo de 1 hora e meia, porque eu estava cansada, e depois estudava até 10 horas da noite, às vezes até meia-noite, ia dormir, no outro dia acordava cedo de novo. E foi assim até o dia 4 de maio, investindo muito. Aproveitei cada segundo dentro do ônibus, porque às vezes eu gastava até 2 horas para chegar no serviço, porque no horário da manhã, à noite, quando eu voltava, não era rápido, mas no horário da manhã, dependendo do trânsito, eu gastava até 2 horas dentro do ônibus. E sabendo disso, eu sempre ia mais cedo, esperava para ir sentada, e ali eu aproveitava para ler. Riscava, o texto ficou tão riscado, que no final, depois do processo seletivo, eu não tenho nem como ler o texto mais de tanto que eu risquei. Então, eu lia, relia, e, gente, eu não estou entendendo. E foi um processo muito solitário, porque eu não conhecia ninguém que estava tentando esse processo seletivo para discutir os textos. Eu acho que isso é interessante. Se você tem alguém na sua cidade que está estudando, trocar com essa pessoa. O que você entendeu? Foi a mesma coisa online, discutir esses textos. Eu não sabia quem estava participando desse processo seletivo. Inclusive, as pessoas que passaram a fazer parte da minha turma não são pessoas do meu convívio. Não eram pessoas com as quais eu convivia, então não tinha nem conhecia. Mas aí, como foi um processo muito solitário, eu mandava muitas perguntas para o professor Paulo. E ele respondia todas. Tinha uma moça que trabalhava, né, professor, com o senhor também, que respondia. Eu, às vezes, falava, não vou responder depois. E sempre recebia essas respostas. E ia fazendo todos os exercícios. E, assim, os exercícios, quando eu cheguei na prova, eu falei, gente, será que foi o professor Paulo que fez essa prova? A prova é muito parecida com os exercícios do Bora Aprender. Então, isso ajudou muito. Como eu fiz e refiz, aí no final tinha nota, tinha como saber o que eu tinha conseguido, se era 70, 80, 90, 100, se eu tinha que repetir. Eu fui repetindo. Chegou um momento que eu tirava 100 em todas as provas. Mas eu não estava convencida de que eu ia passar, porque eu sabia que nós tínhamos mais de 2.000 e poucos candidatos. No total, parece que foram mais de 45 mil inscritos, porque é um mestrado nacional. Eu nem sabia que existia esse mestrado nacional. Uma colega já havia tentado em 2017, mas não comentou nada comigo. E aí, em 2018, que eu fui descobrir que existia. Eu pensei, bom, se eu estou estudando, outras pessoas também estão estudando. Então, a chance de eu passar é a mesma de eu não conseguir passar. Mas vamos lá, eu vou tentar. E aí, eu investi cada minuto que eu tinha, meus feriados, minha folga, dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro. Eu não estou dizendo que as pessoas tenham que fazer isso, porque cada um sabe o seu limite. Acho que eu não posso estudar dia 24, dia 31, não me permito, eu não quero, é direito seu. Eu achei que eu tinha que fazer aquilo naquele momento, que aquilo ia me beneficiar no futuro, e realmente, graças a Deus, deu certo. Mas, assim, cada um vai procurar a melhor forma de estudar. Se é resumir, se é assistir aula, se é rever várias vezes as aulas, se é refazer os exercícios várias vezes. Ou então, por exemplo, existem estudantes que preferem assistir as aulas, não querem ler o texto. Tem gente que precisa ler o texto, precisa fazer resumo, precisa fazer esquema, precisa fazer mapa conceitual. Depende muito de cada um. Você vai perceber qual é a sua necessidade, como é mais fácil para você, e vai estudar. Eu acho que o importante é ter uma rotina. Todos os dias, eu só posso 1 hora. Trabalha com essa 1 hora.
eu só posso 2. Eu só posso no sábado e no domingo. Trabalho com sábado e domingo. O importante é ter uma rotina. Isso vai ajudar no aprendizado, porque não foi fácil. Tinha hora aquele texto Pedagogização do Conhecimento, do Burney, nem sei pronunciar o nome dele, eu li aquilo e falei, gente, o que esse homem está falando? E aí eu comecei a achar que eu era burra. Falei, não, deve ser que eu tenho dificuldade de aprender. Quando eu encontrei pela primeira vez a turma, no dia 5 de agosto de 2019, várias pessoas comentaram que tiveram dificuldade com o texto. Então, não era só eu que tinha dificuldade, eles também tiveram. Então, outras pessoas que estão estudando também sentem a mesma dificuldade que você. A questão é se organizar e falar, peraí, eu vou tirar um tempo para a família, eu vou tirar um tempo para sair, agora a gente não pode sair, né? Eu quero descansar um pouco hoje, mas amanhã eu vou estudar umas 2 horas, 3 horas, é manter essa rotina. Aí o professor Paulo falou, se fosse com você, né, esse período agora, o que você faria? Eu aproveitaria o tempo, que é o que eu estou fazendo agora no mestrado, que eu estou escrevendo meu projeto de dissertação, né, e estou trabalhando com o produto educacional, porque eu tenho até agosto de 2020 para formar. Então, eu aproveitaria, que é o que eu estou fazendo, todos os dias um pouquinho. Tem dia que a gente não está bem, está chateado, morreu uma pessoa que a gente conhece, a gente assiste televisão e vê os números aumentando a cada momento. Então, não é fácil, isso impacta o nosso psicológico. Mas eu tenho mantido uma rotina. Não, todo dia eu tenho que estudar um pouquinho, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouquinho isso tudo vai passar, o mestrado vai passar e eu não conseguir terminar. E o objetivo é esse, né? Então, Patrícia, pelo que você está falando... Mas é isso, esse é o meu contexto. Você tem uma organização muito clara, né? Uma organização muito clara do tempo, a gestão desse tempo, o tempo de estudo, o tempo do entretenimento, mas também a consciência que muitas vezes tem que renunciar, né, a algum desses entretenimentos. Deixa a série de lado um pouco, às vezes tem que abdicar o dia 31 de dezembro, mas é o que você disse para sua mãe, né? Quem quer o que eu quero vai precisar fazer isso, vai precisar abdicar de algumas coisas, porque é uma coisa que você vai conquistar a longo prazo, né? Você abdicou hoje, mas tá aí, né? Você no mestrado, agora sua preocupação é o produto educacional, que era um sonho ter essa preocupação, né? Realmente, muitas pessoas, elas estão estudando, elas leem bastante, só que é um processo solitário, no sentido que não tem como compartilhar com alguém, não tem como dividir as dúvidas, não tem como solucionar dúvidas, porque quando você explica também para uma pessoa, você aprende bastante, né? É verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa. Fazer o curso do Bora Aprender fez a diferença para mim. Porque eu já havia tentado em 2018, estudando sozinha. Quando eu falei, não, agora eu tenho que passar, que eu fiz a minha inscrição, eu comecei a fazer o curso, enviar as dúvidas para vocês, fazer aqueles exercícios, eu comecei a ter mais clareza de como era o processo, de como seria a prova. Eu me senti, assim, eu falei, não, acho que agora eu vou conseguir. Por quê? Apesar que eu oscilava em momentos de achar que eu conseguiria e momentos de achar que eu não conseguiria, porque era difícil, e tinha dia que eu levantava às 5 e falava assim, eu vou dormir um pouco mais, só que o celular estava escrito assim, 5 horas da manhã, estava escrito embaixo, mestrado, eu salvei como mestrado, porque toda vez que eu olhasse, eu falava, não, eu tenho que levantar, porque eu tenho um objetivo. Mas aí o curso, ele ajudou muito. Eu não sei se eu teria passado se eu tivesse estudado sozinha, não. Assim, como eu estudei em 2018. Eu não sei, porque como você assiste as aulas, é diferente de você só ler, para mim, exclusivamente ler. Como você faz os exercícios, como você tira as dúvidas, é diferente. Eu acho que participar do curso me ajudou muito. E graças a Deus foi um momento que estava previsto para mim, eu fui aprovada. Eu não esperava o primeiro lugar, foi uma surpresa. Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus olhou e falou assim, não, por todo o seu esforço, eu vou te recompensar, mas eu não precisava do primeiro lugar, eu precisava de uma vaga em 8 para ampla concorrência. E foi isso, eu fiz uma rotina. Eu tinha que estudar uma quantidade de horas todos os dias. E se eu te precisasse sair para resolver um problema, porque eu levava minha mãe ao médico, fazia uma compra, guardava as compras, eu tinha toda essa rotina que as outras pessoas têm. Então, eu tinha que compensar em um dia, porque naquele dia eu não pude estudar por algum motivo. Eu coloquei aquilo como foco e também, é o que o professor falou, eu já havia falado no começo, eu tirei um tempo também para estar com a minha família, porque durante a graduação,
como eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, eu percebi que eu deixei muito a minha mãe, que é uma pessoa muito especial para mim, que teve muita dificuldade para nos criar, que ela ficou viúva aos 34 anos de idade, muito jovem, sem estudo, ganhando um salário mínimo, né? Nós sabemos que não é fácil. Então, eu prometi que eu ia tentar, dentro dessa loucura, dessa vida corrida, tirar sempre um tempo para estar com ela. Então, no sábado à tarde, lá para as 18, 18h30, era um dia que a gente fazia um churrasquinho, tomava um vinho, uma caipirinha. Claro que eu não podia tomar muito, porque domingo eu tinha que levantar cedo para estudar. No momento que a gente tomava um caldo verde, comia um peruá, e tava ali, batia um dominó com as crianças, e tinha esse momento para poder também sobreviver isso. Mas em alguns momentos eu sacrifiquei. Feriado foi um. Quando estava todo mundo aí na praia, passeando, viajando, eu estava aqui estudando, porque eu falei, não, eu quero essa vaga, e essa vaga vai ser minha. Mas eu cheguei num momento que eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou estudando tudo, tanto eu não vou conseguir. Tanto é que quando eu olhei as 3 primeiras questões, eu falei assim, essa prova é minha. Quando eu comecei a ver as outras provas, principalmente aquelas que tinha falso ou verdadeiro, se você errar alguma coisinha ali, você perde a questão toda, falei, meu Deus, essa prova não tá fácil. Aí eu peguei e falei, vou fazer tudo, paro, vou ao banheiro, lavo as mãos, lavo o rosto, dou um mandado, tomo uma água e volto para revisar. Aquilo que eu tinha dúvida, eu colocava um ponto de interrogação ali. Eu sei que quando eu perguntei as horas, eu falei, meu Deus, eu só tenho 1 hora para revisar e marcar o gabarito. Fui lá, olhei um pouco, tomei uma água e voltei, comecei a revisar uns, eu tinha dúvida, eu falei, não, eu não vou deixar de fazer a questão, porque eu estudei muito, eu vou fazer as 50 e seja o que Deus quiser, se eu vou perder ponto, não tem problema, mas eu vou fazer. Eu tô aqui, já que eu tô na chuva, para se molhar. E aí, mesmo com dúvida, eu falei, gente, eu não sei, eu tô em dúvida, mas eu vou marcar essa daqui, porque eu acho que é essa que é a correta. Tudo bem. Foi, assim, uma prova que eu achei, que eu acho que eu fiquei nervosa. Teve um momento que parecia que a minha mente não funcionava mais. Eu assinei a lista, eu estava entre os 3 últimos, e parecia que eu não ia conseguir marcar o gabarito. Mas eu já acostumada a fazer processo seletivo, porque eu formei em pedagogia, já tinha feito vários processos seletivos, tanto para o Instituto Federal aqui, como para a universidade, para o município, para o estado. Falei, vou marcar tudo a lápis, depois eu venho com caneta, porque eu posso perder uma questão que está correta por causa do meu nervosismo. Então, eu fiz tudo a lápis, depois eu vim riscando a caneta, aí tinha 5 minutos. Eu falei, meu Deus, mas como já estava marcada a lápis, era só preencher com a caneta preta, então foi tranquilo, porque se eu tivesse chegado nessa situação e marcado, eu com certeza ia marcar uma questão errada. Então tem que ter. Foi difícil gerenciar, eu fiquei muito nervosa, porque eu havia estudado muito, eu estava apostando muito em mim, mas na hora da prova, eu falei, gente, a prova, assim, de repente alguém achou a prova do ano passado fácil, mas talvez por eu ter ficado nervosa, eu achei difícil, apesar de ter feito muitos exercícios, e ser muito parecido com os exercícios do Bora Aprender. Saí de lá chorando muito. Eu saí de Vitória até Vila Velha, 1h30 de ônibus em pé, porque era domingo à noite, o pessoal saindo, aquela coisa toda. Chorando muito, cheguei em casa, não quis falar com ninguém, não quis ver celular, e tomei um banho, deitei, dormi, chorei, falei, nossa, mais uma vez eu não consegui. Aí segunda-feira fui para o serviço, um amigo perguntou, uma amiga, e aí eu chorava de novo, chorava, porque como minha mente parecia que tinha parado, na minha cabeça eu tinha feito tudo errado, e aí ia descontar um monte de questão, já que eu fiz tudo errado. Na terça-feira eu fui corrigir a prova. Quando eu comecei a corrigir a prova, eu comecei a tremer. Eu falei, não, devo estar com o gabarito errado na mão, não é possível que eu fiz isso. E aí, quando eu cheguei na 27, que foi uma questão, eu não lembro se foi a 27, eu sei que no meio da prova tinha uma questão que eu marquei C, e eles estavam dizendo que a resposta era B. Eu falei, não, a resposta não é B, não, a resposta é C. Eu tinha certeza que a resposta era C, mas tudo bem. E tinha uma que no enunciado tinha um não. Quando eu fiz a prova, eu já sabia que ela seria anulada, porque aquele não poderia estar ali. Se ele não estivesse, a resposta seria, acho que B. Aí eu fui e marquei. Falei, bom, se não anularem, pelo menos eu marquei a certa. Anularam quando na correção já estava anulado. E essa C, essa questão que eu não lembro qual que era, ela estava com outra letra. Eu falei, bom, vou entrar com recurso, deixa eu continuar a correção. Aí eu pensei, nossa, daqui para frente eu errei tudo. E aí a que eu errei para daqui para frente vai anular tudo que eu acertei. Eu fiquei muito desesperada. Fui corrigindo.
Eu tremia, eu corrigi 3 vezes a prova, eu tremia tanto, eu falei, gente, eu não acredito que eu consegui. Eu fiz 49 questões, porque uma foi considerada errada. E aí, para minha surpresa, quando sai o período de recurso, realmente a letra C estava correta e eu fecho com 50 pontos. Ah, mas eu pulava, eu chorava. Falei, gente, eu não acredito. E aí a minha família ficou muito feliz. Foi muito bom. Não, eu não estava esperando isso. Eu achava que ia passar lá entre os 8, pelo menos, assim, durante o processo de estudo. Depois da prova, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Resultado que eu pensei, bom, se eu passei com 50, outras pessoas podem ter passado também. E tinha a questão da inscrição, do número de inscrição, da ordem, né, número de inscrição. Falei, bom, se 8 pessoas tiraram 50 e elas tiverem um número de inscrição menor que o meu, eu tô fora. Eu sofri muito até sair o resultado, sofri muito, mas assim, valeu muito a pena. Eu tenho muito orgulho, sabe, desse processo, eu tenho muito orgulho de todas as pessoas, professor Paulo, e eu posso agradecer, porque eu lembro que eu agradeci por escrito, agora eu posso, pelo menos, não é pessoalmente, mas pelo menos te vendo, eu posso agradecer por todo o trabalho que foi realizado por vocês, por toda a dedicação, sempre assim, com muito compromisso, com muita preocupação com todos os estudantes, os cursistas, né, que estavam participando, sempre com muito incentivo. Mas eu quero dizer que todo esse processo, ele não está vinculado exclusivamente ao período de outubro de 2018 a maio. Esse sucesso, ele é dos meus professores lá da creche, dos meus professores do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação. Eu fiz Cefetes, na época era Cefetes, Instituto Federal ainda era Cefetes. É resultado da minha faculdade, que eu fiz a Faculdade de São Geraldo, a faculdade particular. É resultado de todos os professores, né, que passaram pela minha história, que fizeram a Patrícia ser o que ela é hoje enquanto ser humano, profissional. As especializações que eu fiz uma particular e fiz outra na Universidade Federal, todos os cursos de aperfeiçoamento, de qualificação, de capacitação. Então, todos esses professores, estudantes, colegas, amigos que eu encontrei ao longo da minha formação, eles são responsáveis por esse sucesso. Eu falo que quando eu entrei no mestrado, no ProfEPT, no dia 5 de agosto de 2019, não foi a Patrícia que entrou sozinha, foram todos os professores que passaram por mim, foi Viana, o meu município, que entrou no mestrado, porque no meu bairro tem 3 mestrandos. Eu moro num bairro chamado bairro dormitório, não sei se aí existe essa expressão, que são bairros afastados da capital, que o aluguel é mais barato, que o custo de vida é mais barato, que a distância é enorme, eu gasto aí 3 horas por dia indo e voltando, então eu tinha que aproveitar esse tempo dentro do ônibus para ler, né, tinha que aproveitar isso a meu favor. Aquilo que parecia ser contra mim estava me beneficiando, porque o tempo que eu estava no ônibus eu aproveitava para estudar. Então, todas essas pessoas são responsáveis por esse sucesso. Não é a Patrícia sozinha. Eu não sou um gênio. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Pelo contrário, eu tive muita dificuldade. Teve hora que eu pensei assim, meu Deus, o que Manacorda está falando? E o livro era grosso, não tinha tempo para ler aquilo 3, 4, 5 vezes, eu só consegui ler 2. Os textos menores você consegue ler mais vezes. Aí eu voltava para as suas aulas para entender o que o cara estava falando, porque não é uma linguagem fácil, não era uma linguagem que eu dominava, e que eu ainda não domino. Durante o mestrado nós vamos estudar mais, você vai estudar mais Marx, você vai estudar mais Gramsci, você vai estudar mais vários outros autores, né, Frigotzi, Avata, todos esses autores compõem o mestrado ProfEPT. São autores que bebem a ira do marxismo, como nós costumamos dizer. Depois, essa leitura vai ficando mais fácil, mas naquele primeiro momento eu achei muito difícil. Em alguns momentos eu falei, eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Mas eu falei, não, eu vou continuar. Porque se eu desistir, eu também não vou saber se eu vou conseguir, se eu desistir. Então, eu tenho que me organizar e ter que fazer, não tem jeito. Se eu desistir, eu nunca vou saber se eu conseguiria. Então, eu falei, eu vou insistir. Aí eu insisti, graças a Deus deu certo, e eu agradeço a todos os professores, estudantes, todos. Na minha dissertação final, eu vou colocar um agradecimento a todos os professores da educação infantil até
ao mestrado, porque todos eles foram importantes para que eu conseguisse chegar aqui e ter hoje uma vida um pouco melhor, porque a educação ela fez muita diferença na minha vida, principalmente, como eu falei, né, no bairro onde eu vivo, as pessoas não têm muito estudo, infelizmente, porque educação é um direito, todos deveriam ter direito a estudar, entender o que ler, ser crítico, consciente, votar consciente. Isso deveria ser, assim, algo como respirar, mas infelizmente não é, nem todos têm a oportunidade de estudar, às vezes não conseguem dar conta de estudar e trabalhar porque não é fácil, nós sabemos que é difícil. 9 horas no serviço, que é 8 de trabalho, 1 de almoço, mais 3, 4 horas de ônibus e ainda vai cuidar de casa, isso não é fácil, não é fácil. Mas se a gente também ficar olhando só para a dificuldade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a minha vida foi toda assim, trabalhando e estudando. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, meu pai faleceu, a gente precisava de alguma forma dar uma ajuda, eu era a mais velha, e eu sempre trabalhei, estudei, nunca parei de estudar. E foi assim, meu pai dizia que eu tinha que estudar, né? Ele muito simples dizia, você tem que estudar para ser alguém na vida. E eu me agarrei a isso, eu preciso estudar para ter uma vida um pouco melhor, eu não sou rica, mas eu preciso ter uma vida um pouco melhor, preciso ser uma pessoa que entende o que está lendo, o que as pessoas estão falando, consegue ver além daquilo ali que está sendo falado, para não ser manipulado. Então, eu fui estudando a minha vida toda, foi difícil, mas eu falei, não, eu vou investir. Graças a Deus, hoje eu sou servidora da Universidade Federal do Espírito Santo há mais de 10 anos. Hoje eu tenho condições de pagar um plano de saúde para minha mãe, para mim, tenho condições de fazer uma compra, dar um presente melhor, fazer uma viagem, né? Então, isso aí impacta na vida da minha família. Então, eu quero dizer para vocês que agora, quando vocês estão estudando para o mestrado, nesse primeiro momento, parece que é por vocês, mas não é por você, é pelo seu filho, é pelo seu esposo, é pela sua esposa, é pela sua mãe, é pela sua família. Passar no mestrado, ter a oportunidade de estudar, de se transformar num ser humano melhor, é algo que vai impactar, não é só você, todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Isso aí faz muita diferença. Então, tem essa rotina. Insista nesse processo, assim, de 1 hora por dia, 2, faça o que der para fazer, mas não deixe de fazer. Invista em vocês, porque vale a pena, vale a pena mesmo. Eu fui muito abençoada em ter a oportunidade de fazer esse curso e ter essa rotina de estudo e me dedicar bastante, e graças a Deus deu certo. Eu não sei o que aconteceria daqui para frente, né? Porque eu não sei se o ano que vem tem vaga, se 2022 tem vaga, o que vai acontecer, então eu queria aproveitar aquele momento. É muito bacana esse reconhecimento que você faz, né, dos professores lá da creche, do fundamental, do ensino médio, porque você reconhece que a educação ela não é tão pontual, né? Ela é um processo formativo que ele constrói a pessoa de muito tempo atrás. Então, a Patrícia de hoje é um acúmulo de vários conhecimentos, tantos conhecimentos didáticos, né, o que você estudou, mas conhecimentos de vida. Então, o professor, talvez você até não lembre o conteúdo de matemática e de física daquele professor, mas há uma experiência que ele contou, às vezes é uma frasezinha que marca você para sempre, né? Eu lembro que eu tinha um professor de geografia, ele é vivo, ele é meu amigo no Facebook, de vez em quando a gente conversa pelo Face, às vezes a gente se encontra, e eu no ensino médio, aquela fase de adolescente, né, às vezes eu fazia muita bagunça e ele falava, Patrícia Elmer, você está me envergonhando, isso não é a Patrícia que eu conheço. Eu não fui denunciá-lo, eu não fui até a diretora, eu não xinguei, não. Eu parei e fiquei, meu Deus, olha o que eu estou fazendo, um professor maravilhoso, que conversava com a gente, que realmente dava aula, que procurava, assim, trabalhar mesmo os conteúdos, fazer com que nós fôssemos mais críticos, entendêssemos todo o contexto que em relação à geografia, história, é um professor maravilhoso. E ele me chamou a atenção, gente, o que eu quero? Eu quero ser uma adolescente que vem aqui e ter um certificado de ensino médio, ou eu quero estudar realmente? Aí, a partir daquele momento, do jeito que ele falou, eu achei que eu tinha que investir mais. Então, muitos professores, todos eles, assim, vários que passaram pela minha vida,
Às vezes eu realmente não absorvi o conteúdo de física, aquilo que matemática, mas o exemplo, o conselho, eu lembro que eles viravam e falavam assim para a gente, tenta Cefetes, o Cefetes é de graça, é para vocês também, tenta UFES. Eu nem sabia o que era isso. Quando eu saía para trabalhar, eu ia uniformizada, quando eu voltava à noite, eu voltava com a camisa do Cefetes. As pessoas me olhavam, parecia que eu era um ET, um monstro dentro do ônibus. Ninguém nem sabia o que era aquilo. Agora não, agora a gente entra no ônibus, vê várias jovens, adolescentes com a camisa do Instituto Federal e eu fico muito orgulhosa. Mas, assim, isso tudo foi o professor, eu não sabia que existia, foi o professor aconselhando em sala de aula. Quando o professor falou, olha, gente, tenta o Cefetes, lá tem curso profissionalizante, porque eu já tinha feito ensino médio, né? E é muito bom, vocês vão ter uma oportunidade melhor de trabalho, coisa e tal. Eu comecei a fazer a inscrição, tentei 2 vezes, e aí depois eu fui estudante, terminei o curso lá, e segui minha vida, fui fazer área de humanas, que era a minha área não era matemática, física e química, mas assim, tudo isso foi plantado por vários professores que se dedicaram em nos aconselhar e dizer, olha, o mundo não é só esse bairro aqui não, existe um mundo lá fora esperando por vocês, e esse mundo, vocês precisam ganhar esse mundo, estudar e correr atrás, porque é possível. É difícil, mas é possível. Porque não é tudo. E nem de vida. Mas insistindo, às vezes demorando 6 processos seletivos para entrar, mas é possível. Entrei no mestrado com 40 anos, não é fácil, mas vamos lá. Olhando para o doutorado. Quem sabe? Então, eu já sei que as palavras que te definem muito é dedicação, persistência, né? É continuar tentando, né? Não desistir mesmo. Exatamente, não desistir. Eu não tive a opção de desistir. Não foi me dado o direito de desistir. Quando você nasce numa família onde a condição financeira não é tão favorável, estudar é uma forma de ser rebelde, dizer assim, olha, esse espaço também é meu, também quero, é uma luta, uma reivindicação e dizer assim, não, eu também quero, eu também tenho o direito de estudar. Pode ser que eu demore mais tempo. Meu irmão entrou no direito com 24 anos. Claro que aquela família que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, que os pais tenham condições de pagar a passagem, a alimentação, porque não é exclusivamente estudar, né? É você se locomover para a escola, é você comprar livro, é você comprar xerox, é você se alimentar, é você não precisar pagar água e luz para ajudar a sua família. Então, assim, geralmente, esses meninos que nascem na família que tem uma condição financeira um pouco maior, com 18, 19 anos, conseguem entrar na universidade. Eu fui fazer pedagogia com 23 anos de idade, porque eu insisti, porque se eu também tivesse assistido, ia fazer com 30, mas tudo bem. Meu irmão entrou agora com 24. Então, às vezes, demora um pouco mais, mas é persistir, é correr atrás, porque é nosso direito. Educação é pra gente também, não é só para quem tem condições financeiras, não é continuar mantendo as coisas do jeito que estão. Sempre quem tem condições pode estudar e quem não tem fica aí mal com o ensino fundamental ou o ensino médio, e quando consegue muito, uma educação, um ensino profissional, que também é muito bom, que é muito importante, mas eu quero mais, eu estou de olho no doutorado, não sei se eu vou conseguir, mas já estou muito feliz com o mestrado. Se eu tiver saúde física, psicológica, eu sigo em frente. Caso contrário, já tá muito bom, mas vou continuar as minhas leituras, porque estudar vicia, essa é a verdade. Eu não consigo mais entrar no ônibus sem estar com 2 textos na mão, que se terminar um, eu tenho outro, eu não consigo entrar no ônibus sem o livro. Viciou, assim, eu não consigo mais. E daqui de Viana até Vitória sem ler alguma coisa, eu perdi meu dia. Ou seja, esse gosto tem que partir da própria pessoa, né? Tem que ser algo interno, né? Tem que ter o gostar. A aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem envolve, claro, o professor e o estudante. E eu não vou dizer que você tem que ser... motivação. Não vou resumir motivação, porque são vários fatores, né? Mas eu preciso também entender que eu sou capaz e que eu posso, que também está nas minhas mãos. Eu não posso achar, eu,
mas essa sou eu, tá? Porque tem gente que dá conta de assistir as aulas do professor Paulo e aprender tudo. Eu não dou. Eu precisava assistir as aulas, fazer exercício, ler, fazer resumo. Mas eu não posso colocar no professor Paulo ou em qualquer outro professor a esperança do meu sucesso. Eu também preciso me mover, eu também preciso dedicar um tempo. É o que eu falei. Em alguns momentos eu tive que sacrificar os feriados. Eu adoro praia, eu adoro viajar, eu adoro estar com os meus amigos, entendeu? Eu deixei de ir a alguns churrascos de amigos porque eu tinha que dar conta de terminar os textos para passar no mestrado. Foi uma opção que eu fiz naquele momento. Se foi bom ou foi ruim, eu continuo com os amigos, graças a Deus, né? Mas você tem que dedicar, porque é o professor, é você, é todo um contexto, tem uma rotina. Eu sempre defendo a questão de ter uma rotina. 1 hora, 2 horas. Tem gente que não consegue aprender sentado 8 a 10 horas estudando. Não dá conta. Eu não dou conta, não vai estudar 8, 10 horas. Estuda 4, estuda 5, estuda 2, estuda meia hora, 40 minutos. Se você tiver qualidade nessa quantidade de horas, a chance de você conseguir é maior do que você ficar empurrando, investindo em 8, 10 horas que você não está conseguindo absorver. Então, é isso aí, é rotina, é persistência, é acreditar, é olhar para o seu filho, para o seu esposo, para a sua família e falar, não é só por mim, é por eles também. Isso vai fazer a diferença na vida deles também. Claro que a gente acaba pensando na questão econômica, mas hoje eu vejo que o mestrado, para além do título, ele me faz uma pessoa melhor. Na relação com os outros 23 estudantes que estão na sala. Aliás, a minha turma é maravilhosa. Essa relação com eles, essa troca, os professores, a generosidade dos professores que sabem muito, são pessoas que estão no Instituto Federal há 20, 30 anos, alguns já estão para aposentar, que se troca com você, te chama de colega, ele não é o doutor e você o mestrando, é uma parceria, isso aí é muito, muito gostoso, é muito bacana mesmo, e você fala, gente, quanta coisa eu não sabia, eu não sabia disso, eu achava que isso era natural, e não é natural, tem todo um processo histórico, social, político por trás, sabe, traz um certo, eu vou falar a palavra, traz um certo prazer, aprender traz um prazer, uma satisfação de você saber que não é qualquer coisa que as pessoas te vendem, não é qualquer coisa que você aceita, e isso muda o contexto onde você está, porque as pessoas começam também a perguntar para você, e o Instituto Federal, você acha que eu consigo passar lá? Você acha que eu devo fazer um curso de graduação? As pessoas começam a se espelhar, porque elas viram que você que mora no mesmo bairro que elas, trabalhando todos os dias, eu lembro que quando eu fazia Cefetes, eu saía de casa 4h30 da manhã, eu voltava para casa 00:30, muitas vezes eu virei à noite estudando, fazendo exercícios, porque eu queria terminar o curso. Eu queria, se eu não conseguisse passar no ensino superior, se eu não conseguisse fazer um curso superior, eu teria uma profissão, eu poderia trabalhar, eu fiz técnico em estradas, eu poderia garantir um salário um pouco melhor, eu estava pensando também nisso, porque eu não tinha certeza que eu ia conseguir completar, fazer um ensino superior. Então, as pessoas começam a olhar e falar, não, Patrícia fez também com todas as dificuldades, não foi fácil. As pessoas nem me viam no bairro. Tinha gente que me encontrava e falava assim, você mora aqui? Você é filha de quem? Conhecia minha mãe, mas não me conhecia, porque eu passava o dia todo fora. Então, é isso mesmo, é acreditar que, mesmo que demore, às vezes, anos, mas porque eu tentei também a Universidade Federal 2 vezes e eu ficava para suplente, eu falei, gente, eu tenho que trabalhar, e o curso só tinha tarde, não dava, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que fazer particular. E graças a Deus fui para uma faculdade muito boa, professores maravilhosos, assim, dentro do que deu, eu me esforcei muito, porque eu também trabalhava o dia todo, mas graças a Deus é assim que estou seguindo. Deus tem abençoado, e tenho encontrado professores maravilhosos que têm ajudado também, que têm ajudado, assim, a gente, não, vai em frente mesmo, que vai dar certo. E vamos lá, vamos continuar a caminhada, porque não é fácil, mas não é impossível. Patrícia, antes da gente entrar aqui na nossa conversa, eu coloquei lá na mentoria do Bora Aprender, né, no Telegram, que eu faria, né, essa conversa com você, e quais dúvidas que eles teriam para você. E aí, e você respondeu várias, né? Mas para você ver quais são as perguntas, né? Ali,
Heloísia Carneiro perguntou o seguinte: pergunta para ela o que você fez de tão fenomenológico para ser aprovada. Eu estabeleci uma rotina, porque não tem jeito, tem que estabelecer uma rotina. Acreditei em Deus, acreditei muito. Eu falei, Deus, eu só preciso de uma vaga. Eu não quero ser. E eu falava assim, eu não quero ser a melhor, não. Eu só preciso de uma vaga. Eu posso passar com a última nota, não tem problema, eu só quero uma vaga. Porque eu preciso passar no mestrado, isso faz a diferença na vida da minha família. E foi assim, mas assim, eu não estudei achando que eu ia ser primeiro lugar, nunca passou isso pela minha cabeça. Até porque eu achava, e olha o que são os preconceitos que nós estabelecemos, né? Eu achava que o primeiro lugar é aquela pessoa que não faz nada. O primeiro lugar é aquele que exclusivamente estuda. Não gosto de usar a palavra só estuda, porque estudar é trabalhoso. Em primeiro lugar, aquela pessoa que exclusivamente estuda, não trabalha, não tem marido, não tem filho, não faz nada, tem um monte de gente para fazer as coisas para ele. Não era o meu caso. Então, quando eu vi aquele resultado, eu falei, gente, tem condições. É impossível um negócio desse. Apesar que eu tinha ciência, que eu sabia muito, que eu tinha estudado muito, mas eu fiquei muito nervosa e achei a prova difícil. Então, o resultado, ele não foi planejado por mim, esse resultado de primeiro lugar. O que eu queria era ser aprovada. Queria ter a oportunidade de fazer mestrado, porque nossa, isso fez muita diferença na minha vida, está fazendo muita diferença na minha vida. É muita satisfação. E não caiu a ficha ainda. Às vezes eu penso assim, a professora fala assim, não, você é minha orientadora, você está pesquisando, eu penso, gente, eu estou caminhando para ser pesquisadora, assim, ser especialista em uma área, nunca pensei isso. Então, é muito maravilhoso. É muito bom, mas assim, foi o foco, foi deixar algumas coisas em alguns momentos, coisas importantes, e acreditar que naquele momento isso era o correto a fazer. A Laila perguntou, apesar desse sucesso total de 100%, você faria algo de diferente? Você mudaria alguma coisa nesse percurso? Você, hoje, né, olhando para a Patrícia lá de 2019, você daria alguma dica para ela? Olha, se eu soubesse que eu ia ter esse sucesso todo, eu teria aproveitado uns feriados a mais. Porque isso é importante, a gente precisa cuidar da gente também, sabe? Hidratar o cabelo, fazer uma unha, sair com o marido, com o namorado, com a família, olhar para eu tenho uma relação muito gostosa com os meus sobrinhos, viajar. É claro que eu viajei, mas eu fiz uma viagem só. Agora, em questão de estudo, eu teria feito tudo do mesmo jeito. Assim, resumido, lido de novo, assistido todas as aulas, feito aqueles exercícios. Uma coisa que eu não faria, e eu vou falar para vocês, eu não teria estudado dia 4 de maio. Isso me deixou muito nervosa. Por que eu cheguei em casa chorando? Por que eu achei que eu tinha zerado? Porque a quantidade que você acerta, que erra, elimina o que você acerta. Falei, pronto, zerei essa prova, vou passar a maior vergonha, porque estudar do jeito que eu estudei, zerar na prova, o pessoal fala, nossa, a menina é burra mesmo. Eu não teria estudado de véspera. Eu não aconselho, eu não faço isso. Por eu ser uma pessoa que organiza o meu estudo, porque eu não tenho muito tempo, então eu preciso organizar o meu estudo, eu não estudo de véspera. Se eu tenho uma apresentação amanhã, eu vou estudar no máximo até quarta-feira. Eu não vou estudar hoje, porque a minha ou amanhã antes da apresentação. Eu tenho uma prova amanhã, eu sempre fazia assim. Mas eu estava tão comprometida em passar naquela prova que eu caí na besteira de estudar até as 21 horas do dia 4 de maio. Então, na hora da prova, fiquei muito nervosa. Eu fui abençoada em ter sucesso, mas eu poderia ter zerado aquela prova por causa do nervosismo. Então, isso poderia ter me prejudicado. Então, isso eu não faria. E se eu soubesse que eu ia ter sucesso, eu teria saído um pouco mais. Alguns candidatos que tinham um potencial muito grande de ser aprovados cometeram um erro que você não cometeu, que foi a questão lá da hora do preenchimento, né, do gabarito. Uhum. Então, eu conheço alguns candidatos que erraram uma questãozinha, aí como eles pularam a questão, saíram marcando todas as outras erradas. Nossa, pois é, olha que situação. Mas eu poderia ter, no meu nervosismo, eu poderia ter zerado a prova, porque eu poderia fazer uma parte certa e uma parte errada, e como uma elimina a outra, né, a errada elimina a certa,
Então, assim, eu não estudaria de véspera, eu acho que isso me prejudicou. Deveria ter saído, deveria ter feito uma caminhada, deveria ter encontrado com alguém, deveria ter tomado um vinhozinho para dar uma relaxada. O negócio é que eu centrei demais e no final eu estava muito séria para tudo. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Mas eu teria feito tudo de novo, acordado 5 horas de novo, estudado sábado, domingo de novo, feriado, eu teria feito tudo novamente. Se eu precisasse fazer hoje o processo seletivo. Na verdade, eu continuo estudando muito, porque eu estou fazendo mestrado agora, mas agora eu viajo mais. Quer dizer, antes da pandemia eu estava viajando mais, agora não estou viajando é nada. Estou aproveitando que eu estou em casa para estudar, para ocupar minha mente, porque senão a gente enlouquece diante de tantas notícias que nós recebemos todos os dias. Essa é a minha válvula de escape, cada um é cada um. Existem pessoas que paralisaram, que não conseguem fazer nada. A minha válvula de escape é continuar fazendo as leituras. É conversar com os autores. Porque quando eu estou lendo, estou aprendendo, estou pensando, gente, nunca tinha pensado nisso. Nossa, mas que legal. Ou então, não, eu discordo do autor. Isso é um exercício. Para mim, funciona como um exercício. É uma forma de eu escapar, de eu não adoecer diante da situação que nós estamos vivendo. Porque não está fácil. Inclusive, sobre essa questão de estudar na véspera, né? Em 2018, eu decidi também fazer a prova. E foi no Instituto Federal do Ceará, né? Aqui em Fortaleza. E quando eu cheguei, algumas pessoas me reconheceram e tudo. Quando eu fui passando, várias pessoas assistindo Bora Aprender pelo celular. Tipo, meia hora na prova. A calçadinha, né? Várias pessoas lá assistindo. E minha voz de vários tons, vários vídeos diferentes. Meu Deus. Questão de minutos antes da prova, o pessoal revisando. Não, eu acho que isso não funciona bem para mim, não. Eu vi muita gente lá lendo, que imprimiu o material e estava lendo. Não funciona, não. Para mim não dá certo. Eu vi que não dá certo, me deixa muito nervosa. Então, cada um tem que fazer conforme se sente melhor, né? Mas para mim não funciona, não. Deixa eu ver aqui outras perguntas. A maioria das perguntas você respondeu ao longo, mas a preocupação do pessoal normalmente é quantas horas você estudava durante o dia, quais dias da semana, o que mais te ajudou nos estudos, quais foram as estratégias de estudos. E você respondeu bem, né? Assim, a quantidade de horas, como eu falei, durante a semana, de 5 no máximo até 9h30 da manhã, que eu tinha que parar para tomar banho, para me organizar para ir trabalhar, né? À noite, quando eu chegava, eu estava extremamente cansada, dificilmente eu conseguia, dificilmente não, ler eu não lia nada. Às vezes eu tentava assistir uma aula, mas às vezes dormia te assistindo. Eu estava muito cansada, não dava conta. Então, no outro dia eu levantava de novo, café forte, banho, vamos estudar. Agora, no sábado e no domingo, 5 horas da manhã novamente, estudando aí até umas 11, 11h30, porque esse horário já estava morrendo de fome. Almoçava, tirava o cochilo da tarde e voltava para estudar. Quando eu tinha um compromisso no sábado, que nós gostávamos de fazer alguma coisa, gostamos, né, de fazer alguma coisa aqui na minha casa, 17h30, 18 horas eu parava, me arrumava e ia para lá. Geralmente eu que comprava as coisas para fazer o churrasco, minha mãe organizava a churrasqueira, aquela coisa toda. Ficava no máximo até as 22 horas, não podia beber muito, porque domingo eu tinha que acordar cedo, né? Domingo a mesma coisa. Mas na reta final, faltando uns 20 dias para a prova, eu não tirava o cochilo mais. E eu senti. Para mim, é importante momento, eu preciso desse momento de tirar um cochilo. É como se eu renovasse para voltar à tarde para estudar. Então, deu a impressão assim que eu tinha que revisar de qualquer jeito, aproveitar todo momento. Aí eu comecei a trabalhar sábado, domingo e feriado o dia todinho. Trabalhar porque eu falo porque estudar é trabalhar. Mas é muito cansativo. Eu aconselho quem tem costume, né, de tirar um cochilo à tarde, continuar fazendo, porque eu acho que revitaliza a gente, ajuda no aprendizado. E no final eu comecei a abandonar esse cuidado que eu tinha comigo de tirar um cochilo, dar uma descansada, voltar, tomar um banho, tomar um café e aí começar novamente os estudos. Mas foi isso, a rotina foi essa, aproveitar todo o tempo que eu tinha e aproveitar o horário de ônibus. Enquanto eu estava na fila, eu estava ali lendo, enquanto eu estava no ônibus, eu estava lendo, escrevendo, e cada garrancho horroroso, porque o ônibus em movimento, né? Mas eu aproveitei e foi assim que eu fiz. Eu acho que eu não tenho uma receita. Eu fiz o que eu achava que era melhor para mim. Por exemplo, como eu falei, tem gente que assistindo as aulas do professor Paulo
tá suficiente. Eu tenho um amigo no mestrado que ele falou que ele assistiu suas aulas. Falou, Patrícia, eu não dava conta, eu não tinha tempo de ler os textos, nem fazer os exercícios. Eu assistia o professor Paulo falando. E passou com 45 pontos. Uma nota excelente. A outra menina falou assim, eu li os textos e depois eu assisti as aulas, não li o texto várias vezes. Então, cada um vai se descobrir nesse processo. Eu tenho dificuldade. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade de aprender. Eu preciso ler os textos, resumir os textos, puxar a seta para todos os cantos, fazer várias observações e anotações, assistir a aula, refazer aqueles exercícios várias vezes. Eu imprimi, eu fiz uma apostila enorme de exercícios. Aí depois já acabou, os exercícios eu fiz todos, aí eu fui imprimir outros exercícios, porque tinha os exercícios, o professor Paulo disponibilizou muitos exercícios, eu fiz todos e refiz os exercícios. Aí eu aproveitava o ônibus para refazer os exercícios, aquilo ali foi impregnando, entendeu? Então aquilo ali foi fazendo parte de mim, porque eu aproveitei cada momento. Mas cada um se conhece. Não, para mim é suficiente ler os textos. Não, para mim é suficiente assistir o cálculo. Como é que você lidava com o erro, né? Porque você fazia questões e com certeza você errava várias, né? E como é que você lidava com esses erros? Você se frustrava ou era uma motivação para ir atrás do porquê, da resposta certa? Como era a Patrícia? Quando eu tirava 70, assim, depois de ler tudo, eu falava, pelo amor de Deus, tem que ler de novo. Aí eu tirava 80 e falava, não, tem que ler de novo, tem que escrever, o que eu não estou entendendo, por que eu não entendi isso? Por que isso está errado? Aí chegou um momento, o professor Paulo sabe disso, que eu fiquei tão fera que uma vez eu enviei uma mensagem falando, professor, a questão tal, a letra tal não está correta, é outra letra. E ele foi conferir e falou, muito obrigada e coisa e tal. Eu comecei a ficar assim, eu bati o olho na questão e eu já sabia qual era a resposta e se tinha alguma coisa que estava faltando ali. Então, no final, já tirava 100 em tudo. Mas eu não achei que tirar 100 em tudo me levaria ao primeiro lugar. Eu não imaginei isso, porque uma coisa é esse ambiente de simulação. Outra coisa é o dia da prova. Você está nervosa, que você pode ter passado por alguma situação que te deixou aborrecida, né? Você não sabe como que você... O fato de eu estar aqui, nesse momento de simulação, tirando 100 em tudo, não quer dizer que eu vou tirar 100 em tudo na hora da prova. E na hora que eu fazia as questões no computador, eu não estava com pressão na minha cabeça nem nervosa, diferente do dia da prova. Mas, assim, a forma como eu lidava era, tirei 70, tirei 80, não tá bom. Tem que ler de novo, tem que assistir professor Paulo de novo, ver o que ele está falando lá, ver os meus resumos. Foi assim. Até porque, assim, eu precisava trabalhar com 100 para saber que eu tinha uma margem para errar. Se eu sempre tirasse 70, a chance de eu tirar 50, 40, 20 era muito grande. Então, eu tinha que trabalhar sempre com o valor máximo que eu estava conseguindo para tirar aí 80, 90. Era isso que eu pretendia. E com relação ao dia da prova, você teve, assim, alguma diferença na rotina, levou algo diferente para comer, ou levou algum lanchinho, água, ou preferiu se concentrar totalmente na prova? Eu não tive nada diferente. Eu acordei 5 horas do mesmo jeito, porque meu organismo já está acostumado. Lavei minha cabeça, hidratei meu cabelo, tomei um banho, fui lá, fiz café, tomei um cafezinho. Minha mãe fez uma marmitinha para mim. Eu esquentei a marmitinha no micro-ondas, enrolei no jornal, porque eu sabia que lá no IFES, no domingo, perto do IFES, não tinha restaurante. E eu não podia me dar o luxo de sair de casa meio-dia, 1 hora, linda e fina, porque eu ia perder a prova. A chance de eu perder a prova era muito grande. Então, eu saí de casa às 9h30 da manhã, mas essa sou eu. Cada um tem que trabalhar com aquilo que se sente mais à vontade. Eu sou assim, todos os processos seletivos. Eu espero lá na porta. Eu não consigo chegar esbaforida. Onde que é minha sala? Eu não consigo, eu preciso focar. Não, eu vou chegar, eu vou respirar, eu vou ver onde que é minha sala, eu vou tomar uma água, eu vou lá, olho a sala, fico lá fora. Eu entro quando eu quero, não é na correria.
Então, eu saí cedo. No domingo, o ônibus demora, aquela coisa toda. Não levei celular, porque domingo acontece um número de assaltos bem grande por aqui. E eu não precisava do celular. Levei ali um dinheiro no bolso, cartagem, 200 canetas. Essa sou eu. Eu sou assim, é da minha personalidade. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser assim, mas eu levei para emprestar e eu emprestei. Essa foi a verdade. O cartão de inscrição, a identidade, conferi várias vezes, a identidade estava no bolso. Essa sou eu. Saí, cheguei lá com a bolsinha, com a água, com a maçã, né? A bolsinha térmica que eu levei. Vi onde era, sentei na frente do Cefetes ali, as pessoas foram chegando, bati papo com um, bati papo com outro, aquela coisa para descontrair, para relaxar. Eu consigo fazer isso. Naquele momento eu não estava nervosa. Quando eu comecei a fazer a prova que eu fiquei. Depois da quarta questão que eu vi que não ia ser tão fácil, eu fiquei nervosa. E aí eu vi gente estudando, eu vi gente orando, chorando, porque as pessoas reagem de várias formas, né? Quando deu mais ou menos umas 11 e pouco, eu desenrolei a minha comida, comi ali na frente, sentada ali e falei para Deus que essa seja a primeira de muitas marmitas que eu coma aqui sentada na frente do IFES. Na época eu estudei no Cefetes, ainda chamo de Cefetes, no IFES. Não tem problema eu comer marmita sentada aqui, sentada ali no canto, o importante é eu fazer esse mestrado. Não tive vergonha de comer na frente das pessoas, não tive vergonha de abrir a minha marmita. Comi a minha comida, guardei a minha marmita, tomei a minha aguinha. Quando abriram os portões, eu vi onde que era a minha sala, fui ao banheiro, lavei o rosto, peguei mais água, olhei a sala, fui uma das primeiras a chegar. Eu escolho a cadeira, porque se você fica com o ar-condicionado assim, você te prejudica, principalmente para quem é alérgico. Se você sente muito calor e fica longe do ar-condicionado, te prejudica. Então, eu, já sabendo isso, eu levo uma blusa de frio. Se eu não puder escolher o local, eu tenho uma blusa de frio. Eu vou de calça, porque geralmente, às vezes tem, né, muito mosquito, aí você fica, aquilo te incomoda, então eu vou de calça para proteger as pernas de mosquito e levo uma blusa de frio. Escolhi, sentei lá atrás. Por que eu sento lá atrás? Porque eu observo a sala toda, eu vejo tudo, eu consigo prestar atenção nas informações, na distribuição das provas. Isso eu gosto de fazer assim, na hora de tentar o concurso, de fazer qualquer prova. Geralmente, como estudante, eu gosto de sentar na frente, perto do professor, ali, conversando com o professor. Mas eu tive esse cuidado de levar uma blusa de frio, de sentar no lugar onde eu me sentisse mais confortável, tanto com ar-condicionado, não ficar ar-condicionado em cima de mim, mas nem muito afastado para não sentir calor. Eu tinha que tomar um remédio durante o processo, eu avisei a pessoa que estava organizando a sala, então ela sabia que no momento eu ia sair para tomar um remédio e que eu teria que abrir uma bolsinha, então eu fui para a sala da coordenação, abrir, essas coisas. Eu acho que ninguém perde por ser organizado. Se eu chegar correndo, sem saber onde que é a minha sala, onde que é o bebedouro, onde que é o banheiro, achando, até eu me acalmar, isso me prejudica. Então, eu prefiro ir mais cedo. Agora, tem gente, não. Tem gente que, se a prova é 1 hora, quer chegar 12h45. Ela se sente bem e se sente à vontade, assim. Eu não trabalho com esse tempo minúsculo, porque se você for de Uber, o Uber pode bater, ou táxi, o ônibus pode quebrar, você pode ser assaltada, muita coisa pode acontecer. Se eu fosse assaltada, eu teria tempo de ir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, levar a ocorrência para a prova. Então, eu penso em todas essas questões. Eu acho que ninguém perde por ser organizado, mas cada um vai trabalhar dentro daquilo que se sente mais à vontade. E eu me sinto mais à vontade assim. Pronto, tudo isso que você diz é extremamente Fala, importante. né, professor? Porque se a gente for fazer assim, um panorama de quem é Patrícia Elmer, né, e como ela chegou nessa colocação, nessa aprovação, a gente vê, né, que teve toda a questão da dedicação, da inspiração pessoal, você tinha os próprios motivos, e motivos que envolviam você, a própria família, e que não deixou a própria realidade assim, interferir, né? Porque você veio de uma família pobre, mas isso não foi definitivo,
né? Você lutou, batalhou, fez concurso, fez seleção de mestrado, e todo esse percurso, tanto da seleção, né, que é um percurso que já vem muito anterior à seleção, que envolveu a creche, ensino fundamental, ensino médio, foi uma formação contínua, mas que você conseguiu se organizar, né, se planejar, conseguiu manter uma rotina, acordar às 5 da manhã precisa de uma força de vontade muito grande, você tem que ter motivos próprios, não é uma obrigação de uma outra pessoa. O despertador pode tocar e você apertar o botão soneca, né? Você foi adiar mais 10 minutos, mas você tinha a própria força de vontade de levantar e estudar, que não é simples, né? Você precisa vencer a si mesmo nesse processo. E aí, Patrícia, eu até digo que quando o resultado da aprovação saiu, foi à noite, né? Foi por volta das 18 horas. E eu estava na cozinha... Eu já tinha mais de 300 mensagens. As pessoas sabiam do resultado antes de mim, porque os meus amigos estavam observando o processo seletivo. Imagino. Inclusive eu, porque eu estava lá esperando. Quando saiu, né, eu fui passando a lista dos aprovados. E aí eu reconhecia vários nomes dos alunos, né, do curso, e fui passando. E lá, para metade e para o final, tinha lá, Patrícia Elber. Aí quando eu olhei lá, 50 questões. E não foi assim uma surpresa, porque era super coerente com a Patrícia que eu conhecia, que mandava as mensagens, que fazia perguntas muito pertinentes, que estava lá o tempo todo estudando, estava se dedicando. Então, seria uma surpresa um candidato relapso, né? Um candidato que está ali fazendo a prova só por fazer, que tem muitos assim, né? Que estudam várias horas, mas é só para ter aquele orgulho próprio de dizer que está fazendo alguma coisa, mas, na verdade, não está estudando de verdade. Né? Às vezes a pessoa faz só para aliviar a própria consciência, em vez de estudar realmente 1 hora, 2 horas, mas com qualidade, como você disse antes, né? Exato. Essa qualidade precisa ser buscada. Se você estudar meia hora dentro do ônibus, no percurso, o ônibus chacoalhando, mas você está envolvido, você está imerso naquela leitura, naquela conversa com os autores, vai fazer muito mais diferença do que aquela pessoa que está o dia em casa, passa o dia estudando, né? Na mente dela ela está estudando, está passando o dia naquele processo, mas na verdade ela nem lembra o que estudou no outro dia. Ela nem consegue replicar aquilo que ela estava lendo. Isso me fez lembrar de uma questão. Uma outra coisa é que, para que tenha qualidade, seja lá qual tempo que você dedique aos estudos, não dá para estudar olhando WhatsApp, Instagram e Facebook. Isso não nos traz qualidade. Não é ser assim, nossa, como você é cri-cri. Não, qual é o seu objetivo? É o que eu disse para minha mãe. Quem quer o que eu quero não pode acordar meio-dia. Ela achava um absurdo, porque como eu já tenho ensino superior, trabalho numa instituição federal boa, né? Não tenho um salário ruim, não vou ser hipócrita de dizer que meu salário é ruim. Se eu for comparar com o município e com o estado municipal e estadual, meu salário é muito melhor. Tem todo o incentivo. Eu trabalho numa instituição que te incentiva a estudar, né? Que você vai fazendo vários cursos e você vai progredindo na carreira. Mas, assim, eu não era... Eu queria mais. Nasceu uma coisa dentro de mim maior que eu queria mais. Então, quando você quer mais, não dá para dividir o seu tempo com as 500 mensagens que chegam. Naqueles momentos, naqueles 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, é você e o autor. Vocês dois dialogando, você aprendendo com ele, tirando dúvidas na plataforma, assistindo aula. Porque se você para olhar o WhatsApp toda hora, olha o Instagram, curte uma foto, olha o WhatsApp, curte outra. Eu fiquei bem afastada do Facebook. E olha que foi período de eleição, tá? Eu atuei bastante, na época da eleição, atuei bastante no Facebook. Mas depois eu comecei a perceber que aquilo estava me atrapalhando, porque você começa a responder todo mundo, curtir tudo, compartilhar tudo, primeiro filtrar se aquelas informações são verdadeiras ou não, você vai aí 3, 4, 5 horas nesse processo que você não dedicou ao estudo, não dedicou à sua família. Então, você está se enganando. Você não dedicou ao estudo, você não dedicou à sua família, você não dedicou ao seu marido, você ficou ali nas redes sociais. Você não foi produtivo.
Então, nesse momento que você está estudando, é importante abandonar o Instagram, naquele momento, o Facebook, o WhatsApp, você olha depois. Naquele momento, vai tirar a sua atenção, você não consegue terminar a leitura do texto, você perde o que você está... Você estava compreendendo uma leitura ali, um parágrafo, e parou para responder, ficou 1, 2 horas respondendo a pessoa no WhatsApp, dando vídeo, aí você já, quando volta, você já nem, não lembra mais, ou não dá sequência. Então, assim, Gramsci fala que estudar, é preciso convencer a muita gente que estudar é um trabalho árduo, muscular e nervoso, intelectual. Então, assim, estudar não é fácil. O que está me distraindo é importante, eu tenho que abandonar essa distração por enquanto, eu posso me distrair com isso depois. Então, é isso, eu foquei, essa é a verdade, eu foquei porque eu acreditava que eu merecia no sentido, assim, de toda a minha história de vida, de todas as minhas dificuldades, não é que o outro não mereça, tá? Mas é que eu merecia passar no mestrado, mas para isso eu precisaria também me disponibilizar para passar. Eu precisaria fazer a minha parte, eu precisaria me dedicar, porque o conhecimento não ia cair na minha cabeça, por obra divina. Eu precisava me esforçar, eu precisava trabalhar, e estudar é trabalho árduo. Eu falo que é melhor quando eu vou para a universidade, que eu chego lá às 7 horas da manhã, porque várias vezes eu trabalhei assim na universidade, e saio de lá 11 horas da noite por causa dos eventos, das atividades, eu venho para casa, tomo um banho, deito, durmo, eu morro, acabou. Estudar, eu sonho à noite que eu estou estudando, eu sonho que eu estou lendo. Então, ele é além de um cansaço físico, é um cansaço mental, é árduo, mas você tem que observar o que você quer, qual é o seu foco, porque não é fácil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível, eu vou sempre repetir isso. E eu não estou falando para vocês estudarem para o primeiro lugar, estou falando para estudar para obter a vaga, e se não for agora, o ano que vem tentar novamente. Também tem isso. Ah, eu não consegui, eu não vou mais tentar. Não conseguiu. Vamos fazer um outro processo, vamos tentar novamente, vamos estudar, vamos rever o que eu fiz nesse processo que não permitiu, que não me ajudou a passar o processo seletivo. É o que eu falei, eu tentei 6 vezes, 4 no acadêmico e 2 no profissional. Passei na segunda para o profissional. É isso. Achei legal quando você falou que quando você faz uma coisa, né, você está lá no WhatsApp, no Facebook, você está abrindo mão de fazer outras coisas. Porque nesse meio tempo que você acaba perdendo tempo estudando, se distraindo, aí lá na frente você vai reclamar, né? Eu tô sem tempo para ficar com a minha mãe, tô sem tempo para ficar com meu pai. Só que quando você vai colocar na ponta do lápis, realmente o que você fez durante o dia, você percebe, né, o quanto você deu tempo, você perdeu mesmo. É verdade. Aí você diz que não tem tempo para estudar, mas fica 3, 4, 5 horas na internet, quer dizer, você está se sabotando. Essa é a expressão. Você está se sabotando. Você precisa perceber o que é importante agora. Porque se você ganhar 5 minutos, com 10, com 15, com mais 15, quando você coloca ali no papel o tempo que você não fez nada, é muito tempo. E era justamente o tempo que você precisava para conseguir ser aprovado lá no mestrado. Uhum. Eu conheço pessoas que saíram das redes sociais em período que estavam estudando para concurso, para mestrado, doutorado. Eu não sou tão radical, porque alguns amigos que eu não vejo há muitos anos, alunos que eu tive, professores, né? É ali que eu os encontro. Então, mas o tempo que eu dedico é aquele tempo que eu estou ali esperando o café fazer, aquele tempo que eu estou, às vezes, na fila do ônibus, que eu quero começar a ler dentro do ônibus, não quero começar a ler ali, rapidinho, um tempo muito curto, eu olho, ou à noite, enquanto, assim, eu estou me organizando, eu olho, dou uma resposta, mas eu não fico horas, eu dedico horas àquilo, porque eu sei que aquilo vai me prejudicar, mas também não excluo as redes sociais, que eu acho que é muito radical. Tudo é dosar. Se você souber dosar, você consegue dar conta. Mas se você dedicar muito a uma coisa, você vai acabar deixando outra. Então, trabalhar essa de forma dosada. Acho que nesse momento é muito importante não ser tão radical, porque tudo que é muito radical, tudo que é uma mudança muito forte, não é sustentável. Se você acorda todo dia 8 da manhã, aí você decide que a partir de segunda-feira, todos os dias, você vai acordar às 5, você só vai levar 1, 2 dias, no terceiro dia você não levanta, mas você vai levantar a partir de 9.
né? Você não sustenta isso por muito tempo. Tem que ser gradativo, né? Essa mudança. Exato. Aí, para a gente finalizar... Até o estudo pode ser gradativo. Uma pergunta muito importante é como é que você lidava com a questão, assim, de pensar na quantidade da concorrência. Se isso te abalava de alguma forma, ou você ignorava totalmente. Isso me abalava muito. Na verdade, tudo me abalava, tá? A questão, o que acontece? Se eu não me engano, a inscrição, eu não sei se foi 5 de fevereiro, professor, não sei se o senhor lembra, eu fiquei até meia-noite e pouco esperando abrir, por causa daquela questão que o número de inscrição, se houvesse empate, o menor número de inscrição. Né? Isso. Com isso. E o link não aparecia para eu poder fazer a inscrição de jeito nenhum. Falei, gente, eu estou muito cansada, eu estava exausta, os ombros doendo, porque eu já estava no processo de estudo, né? Fui dormir, acordei 5 horas, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador. Quando eu fiz a minha inscrição, tinha 500 e 600, sei lá, pessoas inscritas. Eu quase que infartei, eu falei, meu Deus, já tem todo mundo, já tem isso tudo na minha frente, mas depois eu lembrei que a inscrição é nacional, então 600 e poucas pessoas poderiam ser do Brasil todo, não necessariamente do Instituto Federal, mas eu lembrei bem depois. Então, isso começou a martelar na minha cabeça. A questão do nível dos participantes, que eu vi em 2017, que foi altíssimo também, eu não conhecia esse processo, o ProfEPT, não sabia que era um mestrado em rede nacional. Houve a prova em 2017, eu não sabia que tinha acontecido, eu não vi na internet, eu não fiquei sabendo. Uma pessoa conhecida minha fez, quando me avisou já tinha passado o período de inscrição, uma outra que sentava ao meu lado na universidade, fez a inscrição, não comentou nada comigo. Eu, quando eu sei de processo seletivo, se eu for participar ou não, eu divulgo para todo mundo, porque aquilo que é meu, não tem jeito, vai ser meu. Não, minha mãe fala assim, o que é seu, Deus não manda para o vizinho. Claro que não vai ser de graça, é com trabalho, é com esforço, mas assim, se existem 3 vagas, um exemplo, quando eu tentei um processo seletivo da UFES, eu divulguei para todo mundo, eu saí falando para todo mundo, vai ter prova para a UFES, isso, aquilo, disponibilizei material, trocava material com o pessoal, passava para as pessoas, não tinha problema, aí um ex-namorado virou e falou assim, por que você faz isso? São mais concorrentes, eu virei a vaga que é minha, ninguém vai tomar. E aí eu trabalhava em um único horário, em uma única escola, então eu estudava a tarde toda até meia-noite para o processo seletivo da UFES. Tinha 3 vagas, eu fiquei em segundo lugar. Então, assim, eu não tenho problema em divulgar para as pessoas e falar para as pessoas do processo. Eu acho que nós vivemos num mundo tão individualista, o capitalismo nos coloca como a gente só pensa no nosso umbigo. Por que não compartilhar com o outro? O outro tinha 24 vagas, 8 ampla concorrência, aí tinha a divisão entre os servidores do Instituto Federal, tinha outras particularidades. Então, quer dizer, eu falei, não, eu vou divulgar. Eu coloquei no Face, eu mandei por e-mail, eu mandei pelo WhatsApp, não tinha problema divulgar para as pessoas, porque eu ia fazer minha parte e se fosse a minha hora, as coisas aconteceriam. Então, é um processo muito grandioso, muita gente tentando, eu não sabia quantas pessoas iam tentar aqui, poderia ter 10 mil pessoas tentando, 24 vagas, 20 mil. Como eu chego cedo, lá vai Patrícia contar quantas pessoas, né? Tinha 1000 uma coisa, foi um quantitativo de pessoas bem menor do que o dos anos anteriores, mas mesmo assim era muita gente para 24 vagas. Talvez isso também tenha ajudado a ficar nervosa. Não olhem a concorrência, esqueçam isso, porque eu acho que isso aí acaba deixando a gente nervosa, você começa a pensar. E eu, em alguns momentos, comecei a achar que eu não era capaz. Porque você, nesse processo, você tem momento que você acha que você vai conseguir, tem momento que você acha que você não vai conseguir. Que todo mundo é melhor que você. Que você tem dificuldade de aprender, que todo mundo está aprendendo fácil, está aprendendo rápido, que é só você que não está aprendendo, que todo mundo lê o texto uma vez só e já sabe, já entendeu tudo, e você já está lendo pela sexta e não entendeu ainda. Então, você começa, a sua autoestima começa a ficar mexida, você começa a achar que você não é uma pessoa capaz. Então, o processo não foi fácil, o processo foi difícil.
mas eu sempre me agarrei muito em Deus. Eu falava com Deus assim, por que eu tenho essa vontade queimando no meu coração de fazer mestrado? Se eu não for passar neste processo seletivo, tira do meu coração esse desejo, porque se você vai tentando também, você vai se frustrando, né? Eu falei, se não é para eu fazer mestrado, se é para eu abandonar essa ideia, tira do meu coração, porque aquilo ardia. Quando o telefone tocava, que eu vi escrito 5 horas embaixo, mestrado, eu não tinha 10 minutos, dorme mais 5, dorme mais meia hora, eu pulava na hora. Porque eu tinha um objetivo que ardia dentro de mim, que arde, né? Porque com qualidade também arde dentro de mim. Então, assim, eu pedi a Deus mesmo para me direcionar, para me auxiliar, mas em alguns momentos eu falei, ai meu Deus, para que eu entrei nisso, gente? Eu não vou conseguir passar, estou perdendo meu tempo. Eu tinha esses momentos, sabe, professor Paulo, de ir e voltar, de achar que eu ia conseguir, de achar que eu não ia conseguir. Mas eu posso dizer, e aí eu respeito todas as pessoas, que crer me ajudou, me fortaleceu. Acreditar que era possível, acreditar que Deus estava comigo, e eu falava assim, senta comigo, Senhor, estuda comigo todos os dias. Aí meu irmão disse que Deus estudou comigo todos os dias, mas no dia da prova ele me deixou ir só, por isso que eu fiquei nervosa. Então, assim, cada um com a sua fé, né, que acredita, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Não adiantava ficar orando, pedindo a Deus e não fazer, assim, não estudar. Eu tinha que estudar para aprender os conteúdos aí e fazer a prova. Tem jeito. Mas foi isso, mas não foi fácil, não, professor. É importante que as pessoas saibam que eu não sou um gênio, que eu não nasci pronta, que foi todo um processo, que eu tive dificuldade como todo mundo, que eu chorei, mas não foi me dado o direito de desistir. Eu sempre digo que quem nasce numa família que não tem condição financeira não tem o direito de desistir. Eu não tive o direito de desistir. Estudar o que eu tinha de melhor para fazer na vida. Estudar era o que me mantinha, estudar era o que me movia. Eu queria fazer um curso superior, mas ia fazer, então eu vou fazer pelo menos um curso técnico. Aí as coisas foram acontecendo, graças a Deus eu consegui fazer, eu fiz o curso superior, fiz especialização, agora estou no mestrado, passei no concurso público. Então, estudar foi muito importante, e era o que eu tinha que fazer, não tinha jeito, eu queria fazer. Eu não tinha opção de desistir. Desistir era dizer assim para o capitalismo, realmente, as pessoas estão divididas entre aquelas que têm capacidade e as que não têm capacidade. Isso não é verdade. As condições de estudo, de vida, não são as mesmas. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem internet em casa, tem gente que tem carro, tem gente que gasta 10 minutos para ir para o serviço, então tem um tempo maior para poder estudar, tem gente que gasta 2, 3 horas, tem gente que tem 5 filhos para tomar conta, 4, cada um tem as suas dificuldades. Então as pessoas não história de vida para falar assim, todo mundo consegue. Não. Você precisa trabalhar com as suas dificuldades e, às vezes, trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, como meu irmão fez, tentou, né, 5, 6 anos para direito, agora, graças a Deus, está na Universidade Federal, já está até estagiando, graças a Deus. Então, assim, mas ele não desistiu, ele não falou, não vou conseguir mesmo, deixa para lá. Não, ele foi estudando, É assim, às vezes vai demorar mais para a gente, vai demorar mais para todos nós que temos que trabalhar e estudar, vai demorar mais porque nós eu não tenho marido, mas para quem tem marido, filho, tem que lavar, passar, cozinhar, além do trabalho que faz fora de casa, além dos estudos, né? Nós sabemos que as mulheres têm um trabalho muito maior em relação aos homens, porque tem um trabalho de casa, cuidar da família, aquela coisa toda. Mas não pode desistir. Criar as condições que às vezes não são fáceis de serem criadas, entendendo que nós não trabalhamos com as mesmas condições, não estamos todos nas mesmas condições de existência, de condição histórica, física, psicológica, humana, cada um tem suas particularidades, mas é insistir, é tentar, é correr atrás sempre, é investir, que é o que eu falei, eu tô com 40 anos, eu conheço pessoas que com 26 anos já
terminado o mestrado. Essa não foi a minha condição de vida, a condição real de vida. Eu conheço uma professora, grande amiga minha, que desde os 35 anos de idade é doutora. Quer dizer, hoje ela tem 40 anos, assim como eu, né? Nós somos da mesma idade. Ela faz aniversário dia 4, eu faço dia 1º, ela faz dia 4. Então, foi outra realidade. Ela pôde estudar, apesar de vir de uma família também que não tinha muita condição, mas o pai podia pagar passagem, podia comprar um livro, isso faz diferença, podia colocar a internet em casa, ela não precisava trabalhar para pagar água, energia ou ajudar na compra de casa, ela não precisava trabalhar para ajudar a pagar o aluguel, isso faz diferença. Então, nós não temos as mesmas condições, mas nós precisamos, dentro dessas dificuldades, cavar as oportunidades para que nós tenhamos direito também, porque nós temos direito de estudar sim, de fazer mestrado sim, como outras pessoas fazem. E é possível. Valeu a pena, Patrícia? Tudo? Nossa, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Eu sou muito feliz, mas ainda não caiu a ficha. Às vezes eu penso assim, nossa, eu sou mestranda. Que gostoso, eu sou mestranda. Daqui a pouquinho eu vou ter um título que vai dizer que eu sou mestre. Olha que coisa gostosa, gente, que oportunidade. Mas não é só a questão do título, das relações que eu estabeleço com a minha turma e com os professores, que me faz uma pessoa melhor todos os dias, que faz eu me sentir melhor como ser humano, sabe? E que faz eu olhar para o outro também, um olhar mais de amor, um olhar. O outro é um ser humano, assim como eu, um olhar de respeito. Nossa, eu acho que estudar, que a educação é extremamente importante para nós sermos pessoas melhores. Né? O homem não nasce homem, ele se torna homem, e é por meio do trabalho e da educação que ele se humaniza, já diz, né? O Marx e todos os marxistas, né, que bebem aí dessa fonte. Então, a educação é extremamente importante na minha vida, e me ajudou muito, e tem me ajudado muito, e eu estou muito feliz, eu tenho muito orgulho, mas não é um orgulho de soberba, porque, como eu disse, eu não fiz nada sozinha, eu sou o resultado de vários professores, da minha família e dos meus amigos, das pessoas com as quais eu debati, discuti educação e aprendizagem, avaliação, discuti vários autores, e nesse processo de discussão, de troca, eu fui aprendendo com o outro e fui me tornando um ser humano melhor, e isso foi compondo quem eu sou, e isso fez toda a diferença na hora da prova. Então, não é pontual, como o professor Paulo disse, a Patrícia não foi formada de 2018, de outubro de 2018 a maio de 2019, é um processo. Mas, Patrícia, muito obrigado pela sua participação, é um orgulho imenso, assim, ter acompanhado essa tua trajetória, ter acompanhado toda essa evolução, e me orgulho mais ainda de ver toda essa sua empolgação, essa sua euforia, né, todo esse sentimento, tanto a gente vê a gratidão, né, que você tem pelo processo, pelos professores que você já teve, gratidão pela sua própria história, né, foi ela que te tornou assim, né, você não nega a sua história, você não queria que fosse diferente, né? Eu não vou dizer que eu queria que fosse diferente, eu queria, assim, poder estudar um pouco mais. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, eu queria ter tido a oportunidade de fazer inglês, fazer balé, aquilo que geralmente as pessoas que têm um pouquinho de dinheiro a mais fazem, sabe? Fazer um instrumento, talvez, fazer uma música. Eu acho que isso é importante para a nossa formação. Mas não foi me dada essa possibilidade, a vida não me deu essa possibilidade. Mas eu não olhei para a vida e falei, nossa, você não me deu essa possibilidade, então eu não vou fazer nada, eu vou cruzar os braços. Eu olhei e falei, não, aquilo que eu tiver condições de correr atrás, eu vou correr. Não fiz balé, fui fazer inglês com 35 anos de idade, por causa da prova do mestrado acadêmico que eu passei na prova de inglês. Eu não fiz música, são coisas que compõem também a nossa cultura, né? Enquanto ser humano, a estética, a afetividade, nós não somos exclusivamente uma coisa, biológico, por exemplo, nós somos histórico, social, cognitivo, psicológico, nós somos várias, múltiplas determinações, né? Mas eu gostaria de ter tido essa oportunidade.
que os meus sobrinhos têm hoje, porque minhas irmãs tiveram um filho só, não quiseram ter mais filhos, porque acharam melhor ter um filho para investir na educação desse filho. Eu queria ter tido essa oportunidade, mas não tive. Mas eu agarrei as que eu tive. Eu aproveitei as oportunidades que eu tive. Eu não fiz balé, não fiz inglês, ou sei lá, outras coisas que outras crianças tiveram oportunidade de fazer, porque o pai tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor, mas eu fiz outras coisas. O que eu não mudaria é o meu local de nascimento e a minha família. Porque isso foi muito importante, isso me compõe enquanto ser humano. Assim, minha mãe me ensinou, e meu pai, com muita honestidade, com muita ética e muita responsabilidade, muito respeito ao próximo. Então, isso eu não mudaria. Mas se tivesse tido a oportunidade de ter uma condição de estudar um pouco mais, seria bom, entendeu? Se eu pudesse ter tido a oportunidade de começar a trabalhar com 18 anos, por exemplo, pelo menos fazer um ensino médio exclusivamente estudando, seria bom. Mas não foi possível. Então, o importante é que eu tenho amigos e uma família muito maravilhosa e que esteve aí todo momento me apoiando, me ajudando. Então, isso aí eu não trocaria nunca. Nunca, isso eu não mudaria. Muito obrigado por compartilhar a sua história. Eu tenho certeza, né, que vai motivar muitos dos candidatos que estão escutando a gente, porque cada um tem sua história, cada um tem suas dificuldades. É verdade. E quando a gente vê assim a história do outro e vê que é possível, a gente passa a entender que é possível para a gente também. Eu acho que o importante deles ouvirem a minha história é porque, de repente, eles têm o preconceito que eu estabeleci, de que o primeiro lugar não fazia nada. O primeiro lugar, ele só pode exclusivamente estudar. Não é possível que essa pessoa trabalhe. Como alguém passa em primeiro lugar em uma coisa se ele trabalha e estuda? Então, é importante que eles saibam que eu sou uma pessoa como eles, que tenho que marcar as consultas da minha mãe, levar ao médico, fazer a compra, guardar a compra, auxiliar em uma coisa, auxiliar em outra, que tem uma vida, que eu tenho uma administração da minha vida particular também, que eu não vivo assim, um limpa a minha casa, um lava a minha roupa, um carrega uma coisa para mim, eu tenho um motorista à minha disposição, não, são quase ou até mais 3 horas de ônibus, dependendo do trânsito. Então, nós estamos falando com uma pessoa, um trabalhador, da classe trabalhadora. Estou falando de uma pessoa que tinha alguém para fazer um suco, para fazer uma comida, para entregar na mão, colocar aqui do lado. Não, que tinha que fazer essas coisas, tinha que correr atrás. Então, não é um ser de outro mundo. E nem é um gênio, porque teve muita dificuldade como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que isso é importante, porque eu tinha essa concepção de que o primeiro lugar ele não fazia nada e exclusivamente estudava, tinha alguém para levar para lá, para levar para cá, para colocar comida ali do lado, que podia acordar, estudar um pouco, depois dormir, depois estudava mais um pouco, depois ia fazer, sabe? Não é assim. É uma pessoa, o primeiro lugar também pode ser uma pessoa que teve que adequar, entre trabalho e estudo, teve que adequar o seu horário para conseguir. E vários dos outros meus colegas que passaram com 49, 48, 45, 41 pontos, que é uma pontuação altíssima, eu acho, uma pontuação muito alta, todos eles trabalhavam. Que é a particularidade do mestrado profissional, né? Pensado para quem está no trabalho, no dia a dia lá. Todos eles trabalhavam, não tinha ninguém de licença para estudar. Até porque não tem licença para estudar para o mestrado, né? Tem licença para fazer o mestrado ou o doutorado, mas para estudar, não. É verdade. É importante que eles saibam que eles não estão falando de uma pessoa que não tinha uma vida como a deles. Era a vida de quem trabalha mesmo, de quem tem várias atividades e teve que cavar um tempo dentro dessa loucura, dessa correria, para conseguir dar conta do mestrado e passar no processo seletivo. É isso. Eu não sei como eu fiz isso, porque às vezes as pessoas me pedem, eu lembro que uma menina mandou uma mensagem para mim, perguntando qual a metodologia que eu utilizei. Eu achei até chique, né? Engraçado a pessoa falar qual a metodologia de estudo que você utilizou. Eu falei, olha, eu não sou exemplo para ninguém, porque eu dediquei, e às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas isso é demais, nossa, mas a pessoa está fora da realidade, não é assim. Eu fiz aquilo que eu achei melhor para, naquele momento, para que eu conseguisse passar no processo seletivo.
Então, cada um tem que ver o que é que se sente, que é melhor, se sente mais à vontade, e procurar da melhor forma possível dedicar com qualidade, mesmo que seja pouco tempo, não tem problema, mas que seja com qualidade. Oi? Assim, a sua metodologia, ela está baseada em quê? Em organização, dedicação, motivação e muita força de vontade, né? Vencer a preguiça, vencer aquela vontade de sentar no sofá, ficar assistindo, que não tem nada de ruim em assistir, né? Agora tem que gerenciar esse tempo, tem que gerenciar o que você está abrindo mão para estar assistindo. E o que é que você vai abrir mão no futuro por ter dedicado aquele tempo para fazer coisas que talvez não tenham o resultado que você quer, né? Talvez aquelas várias horas que você abriu mão de assistir, do feriado, agora você está em rumo de semestre, né? Graças a Deus. Mas não é uma fórmula, porque às vezes a pessoa me mandou a mensagem, eu me coloquei à disposição, mandei meu telefone para nós conversarmos, né? E algumas pessoas me perguntam, mas não é uma fórmula mágica. Faça isso e você conseguirá. Até porque nós sabemos que são muitos candidatos para 20, 24 vagas. Infelizmente, os 40 e poucos mil que se inscreveram não vão passar porque tem 900 e poucas vagas. Mas você precisa se dedicar para que você esteja entre esses 900 e poucas vagas. Não vai cair do céu. Tem que ter muita dedicação mesmo. Acho que é isso. A metodologia é compromisso, dedicação e pé no chão. Pé no chão, muita rotina. Pé no chão é você saber que você pode passar, mas você pode não passar. É você não achar que, eu vou ser o primeiro lugar, porque isso não passou pela minha cabeça. Eu só queria uma vaga entre as 8. E saber que se não passar, é porque não foi a sua hora. E que se você tiver motivação, tiver vontade, vamos embora, vamos tentar de novo. Eu lembro que quando eu tentei o processo seletivo aqui da universidade para um mestrado acadêmico daqui, eu passei em todas as fases e fui para a entrevista que era a última. Tive uma excelente nota na discursiva, no inglês e tudo. E quando eu saí de lá, eu sabia que eu tinha sido reprovada. Eu nem lembrava as perguntas que eles tinham me feito. Eu estava muito nervosa. E aí uma amiga ligou para mim e chorou muito quando saiu o resultado, e eu virei para ela e falei, eu não tenho lágrimas nos olhos. Não era a minha hora. Essa não era a minha turma. Deus está preparando uma turma para mim. E realmente ele preparou uma turma especial, maravilhosa, é uma família. Nós não somos mestrandos, assim, que só quando nós nos encontramos na sala de aula. É uma conversa fora da sala de aula, é um encontro fora da sala de aula, é um dividindo material com o outro, livros em PDF que podem ser importantes para um ou para outro, eventos que estão acontecendo, dissertações que estão sendo defendidas, a gente divide. Então, foi uma turma muito especial. Essa era a hora. Então, eu não consigo também encarar... eu não passei, desisto, vou chorar, Não, eu não passei. Vou tentar de novo. Até o dia que eu desistisse, mas graças a Deus eu não desisti. Tentar novamente, não tem jeito. Às vezes é que você consegue. Infelizmente é verdade, não é de primeira. Às vezes é com muita dificuldade, até devido às nossas condições de vida. Precisa insistir um pouco mais, então é isso. Mas eu te agradeço, professor, o senhor e a sua equipe, o Bora Aprender foi extremamente importante. Preciso ser honesto em dizer que não foi. Eu não fiz só o seu curso, eu fiz outro curso, né, porque na minha ansiedade, eu achava que um ia completar o outro. E realmente foi, um completou o outro, porque eram 2 professores diferentes. 2 professores diferentes, abordando o mesmo tema, e cada um completava o outro. Os exercícios de lá eram exercícios diferentes, os seus para aprender são mais parecidos com os exercícios da prova. Então, isso foi importante, porque eu achei que eu tinha que fazer esse investimento. E aí, o dinheiro que eu paguei aqui, eu gastaria ali no bar, estou comendo alguma coisinha ali. Então, isso aqui é um investimento, isso aqui não é gasto. Mas foi muito importante, eu faria tudo de novo. Eu faria a matrícula nos 2 cursos novamente, assistiria os 2 professores, eu tenho o meu preferido, Bora Aprender é o meu preferido. Eu tenho o meu preferido, Bora Aprender é meu preferido, porque me deu respostas para as minhas dúvidas, porque os exercícios são... Assim, parece que
O professor Paulo fez as provas do mestrado. É muito parecido. Teve uma questão lá que parecia até uma que eu fiz no seu curso. Eu falei, nossa, eu acho que copiado do professor Paulo. Então, o modelo é muito parecido com a prova. Eu acho que isso ajuda muito. Lá também tem os seus méritos. Eu só fiz a eleição de um. Não estou dizendo que lá é ruim, mas eu fiz a eleição de um. Mas eu achei que eu tinha que fazer 2 cursos. Eu achei que isso era importante. Eu ouvi 2 professores diferentes. Porque já que eu estava sozinha nesse processo, pelo menos eu estava ouvindo 2 pessoas diferentes de mim nesse processo de ensino-aprendizagem, e isso facilitaria. Então, foi muito importante, eu faria novamente, faria mesmo. Quando me pediram para indicar um curso, eu indiquei o Bora Aprender, mas também falei, também fiz o outro, mas se eu tivesse dinheiro para pagar um só, eu escolheria o Bora Aprender. Falei com a pessoa. Porque às vezes a pessoa não tem condições nem tempo de fazer 2 cursos. Então eu falei, se você só tiver dinheiro para pagar um, investe no Bora Aprender. Já que tem que escolher, vamos escolher o que eu elegi como melhor nessa experiência que eu tive. Mas foi muito bom, foi muito importante a participação, a resposta de vocês, os exercícios e todos os conflitos que eu vivi, mas assim, estava ali, podia abrir a plataforma a qualquer hora, assistir a aula novamente, fazer os exercícios tudo de novo, ver os textos, foi muito bom, isso me ajudou muito. Muito obrigada mesmo, porque essa vitória, ela não é da Patrícia sozinha, o professor Paulo faz parte, e sua equipe faz parte dessa vitória. Muito obrigado, Patrícia. As palavras motivam, né, cada vez mais que a gente continue esse trabalho, que a gente mantenha, né, porque a gente tá vendo do lado de cá, precisa da força de vontade também. Porque para a gente passar essa motivação, a gente tem que estar motivado também. Então, todo dia eu tenho aqui também a minha rotina, tentando acordar pelo menos 6 da manhã para estudar, para responder o suporte, né? Responder os alunos. Precisa aprofundar. Só uma leitura rasa não dá para fazer a prova, não. Eu acho isso, né? Não dá para fazer, não. Tem que fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, porque na hora que pergunta lá, se você tiver com uma informação muito rasa, você fica com dúvida e a chance de você marcar errado é muito grande. Porque apesar de ser uma prova objetiva, as pessoas acham, é objetivo, é mais fácil, mas é um processo muito disputado, as pessoas estão se preparando para isso, e não é tão facinho assim, não é uma pergunta boba também, não. É uma pergunta que requer que você tenha lido o texto, compreendido o texto. Mas é isso, muito obrigada. Se precisar perguntar mais alguma coisa, falar comigo novamente, eu estou à disposição, porque eu tenho um carinho muito especial pelo curso, professor, e pelo senhor, porque eu senti que com o curso eu ia passar. E realmente foi verdade. Na realidade, não foi o curso que me fez passar. O curso foi um instrumento para me ajudar a passar. Mas eu acho que se eu não tivesse, talvez eu não teria passado, porque como tinha, além de eu ter a minha rotina e tinha uma rotina aquele monte de aula para assistir, aquele monte de texto para ler, os exercícios para fazer, exercícios extras, você fala, não, eu vou fazer, tá tudo aí. Porque o que eu ia fazer? Como eu fiz no processo seletivo passado, eu ia ficar exclusivamente com a leitura do texto. Com o curso, eu fiquei com a leitura do texto, com as aulas, com os exercícios. Então, tem tudo isso. Isso ajudou muito. Nossa, foi muito importante. Eu tenho um carinho muito especial mesmo pelo curso e pelo seu trabalho. Tinha muita gente torcendo pela minha história de vida, tinha muita gente torcendo por mim, amigos de perto, a minha família, né? Foi uma comemoração. Eu fiz uma festa no dia 13/7, fez um ano agora, segunda-feira de 2019, onde eu chamei todos os meus amigos do serviço, porque os meus amigos importantes, né, me deram muito apoio, eram 20 e poucas pessoas, como eu não quis misturar, porque, assim, amigos de casa, mais amigos de serviço, você não acaba dando atenção para todo mundo. Então, eu chamei os meus amigos de serviço, fiz uma grande festa, com bastante cerveja, paguei tudo, eu falei, eu faço questão de pagar tudo, porque eu não vou pagar mestrado, então eu posso gastar esse dinheiro. E bolo, e caldo verde, e nós dançamos bastante, eles fizeram uma caneca, professor, para todos os convidados, Prof. EPT, primeiro lugar, e distribuíram na hora da festa. Nossa, eu chorei. Eu falei, gente, por que vocês fizeram isso? Até hoje eu tenho essa caneca, várias pessoas têm, porque as pessoas levaram as canecas, né, era um presente, e uma taça, porque eles sabem que eu gosto de tomar um vinhozinho de vez em quando, fizeram uma taça, escrito Prof. EPT, primeiro lugar, Patrícia Almeida Falcão. Muito legal, assim. A torcida que todas as pessoas estavam ali por mim, né, sabendo da minha história de vida, foi muito legal, foi muito bom mesmo, eu fiquei muito feliz, e eu acho que essas pessoas que estavam aí torcendo e orando por mim também
são importantes nessa vitória. E essa vitória continua, né? Tem a continuação aí do mestrado. Amém. A gente marca nossa live quando você já tiver o produto, apresentar esse produto aqui para o Brasil. É verdade. Tomara que seja algo muito interessante, que contribua mesmo para a sociedade. Eu tenho vontade. Não para me destacar entre os pesquisadores, mas para que eu fale assim, nossa, fiz um trabalho legal que beneficiou a sociedade. Tá aí o retorno de tudo que eles investiram no meu estudo. Mas, Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço, grande beijo a todos, que as pessoas não desistam. Continuem aí estabelecendo uma meta, uma rotina, mesmo que curta, foque, porque para conseguir não tem jeito, tem que ter foco mesmo, perseverança, tem que correr atrás, estudar e algumas vezes abandonar algumas coisas para priorizar esse momento de estudo para lá na frente falar, não, passei, fui aprovada no mestrado, graças a Deus. E eu acho que esse momento de estar em casa, para quem pode estar em casa, é um momento de ganho, é um momento para aproveitar para estudar. Eu aproveitaria. Obrigada, tá? Fica com Deus e tudo de bom. Um abraço. Beijo a todos. Deus abençoe todos vocês. Até mais.